Então, depois de um tempinho aí sem vídeo no Alunando, a gente volta aqui com chave de ouro, né? Com o Gustavo Kuklinski. Então, eu vim aqui, olha a viagem, eu vim de Recife aqui pro Rio de Janeiro pra gravar aqui com o Gustavo e a gente vai ver um caso bem interessante de uma pessoa que mudou totalmente de área e como o objetivo do Alunando é mostrar como as pessoas se dedicam aos estudos, independente do que seja, apesar de eu ser de computação, a gente vai ver um caso bem interessante para vocês analisarem que também nunca é tarde, se você já está numa área você pode mudar, mas enfim, eu não preciso falar o tempo todo, né? Fala aí, Gustavo, bem rapidinho assim, quem é você pra gente começar? Eu comecei na área de TI, foi desde pequeno, mas bem antes de trabalhar com TI eu sempre curti desenhar, sempre curti fazer minhas coisas. Aí depois, até os meus 12 anos mais ou menos, eu parei e comecei a estudar computação e foi uma paixão que foi crescendo dentro de mim por informática, programação, por aí vai. Cheguei a montar carreira na área, cheguei a fazer análise de sistemas, comecei a faculdade em 2011 e tal. E entrei em agência, participei de eventos, participei de workshops, fui para vários lugares, fui para São Paulo, fui para duas Campus Party em São Paulo. Foi um dos períodos mais maravilhosos da minha vida, foi quando conheci o John Mad Dog Hall, diretor da Linux. Eu lembro. Diretor da Linux Foundation, Linux Institute. Agora eu não me recordo muito bem. E de lá pra cá eu comecei a me sentir muito desnorteado nesse mercado, nessa área. Não é uma coisa que é pra... Não que você não esteja se sentindo bem, não esteja se sentindo bem, mas eu não me senti me encaixando no mercado de TI. Eu comecei a reparar que as coisas mudavam com velocidade muito forte, muito alta. E eu tinha que estar sempre estudando e eu nunca saía do lugar. Era como se você estivesse nadando contra uma corrente assim muito forte. Isso daí é o que todo profissional de TI passa e vai passar pro resto da vida, né? Todo profissional de TI passa. Existem até entrevistas de diversos profissionais de TI que largaram TI para virar garçom. Eles se sentiram bem como garçons. Teve um caso desse em 2009, não sei se você lembra. Não lembro. Não lembro. Teve um caso desse em 2009. O cara, analista de sistemas, já graduado na área, ele simplesmente mudou de área e virou garçom. Caraca. Tá super feliz sendo garçom e tudo mais. A gente vê alguns casos, como eu vi também se eu não me engano foi o criador do PHP, eu vi uma entrevista com ele, e o cara hoje ele tá na área ainda, mas dá pra ver pelo papo dele que já tá cansado de estudar tanto, né? De sempre estar nessa busca aí por conhecimento. Não é cansaço de estudar. Você não cansa de estudar. Não é bem isso, é assim. Que tem a aquela metamorfose do mercado. De você nunca chegar em um ponto de, pronto, aqui tá bom. Não dá, você não pode parar. Na pintura também não existe isso. Você passa por fases, você passa por períodos, você passa por momentos. E programação é a mesma coisa. Você tem as linguagens de programação que são no momento, tipo... Lembra quando teve o boom dos aplicativos? Quando teve o boom dos apps, todo mundo só programava para iOS, Android. Aí depois começaram a aparecer sistemas verticais, tipo Firefox OS, entre outros, o pessoal começou a mudar de nicho. Aí depois viram que não dava certo, teve que voltar pro antigo. E ficou nessa punheta aí, nesse vai e vem. Você não dá, né? Não dá pra você saber o próximo boom, você sempre tem que estar procurando ir atrás. Quem tem o feeling de descobrir antes, consegue estudar um pouco antes e se dá bem. Às vezes também acha que tá indo no feeling certo, estuda antes uma coisa que não vai ter uso. Sim. Aí por isso que você acabou cansando, né? Eu acabei cansando de TI por causa disso, cara. A gente acaba mudando de empresa para empresa, indo de lugar para lugar. Começa a ficar muito... Como é que eu posso explicar? Você começa a ficar muito perdido nessa área. Porque você se dedica a aprender X, só que você muda de empresa, você acaba caindo para Y. E aí você tem que correr para aprender Y antes de entender tudo sobre X. Tipo PHP e Java Web. Imagina você é um programador de PHP há 40 anos e você muda para Java do nada. Tudo bem que você vai ser fácil você trabalhar na linguagem, porque você já tem o conhecimento de lógica, você já tem toda a estrutura básica para poder migrar de qualquer linguagem de programação para linguagem de programação. Mas você vai conseguir completamente da sua zona de conforto. O que eu fiz foi pegar uma mesa, jogar para cima, com toda a zona de conforto de TI, e ingressar a cara a tapa em arte. Hoje em dia, estou com exposições
na Finlândia, já expus em Nova York, já expus no Japão. E tô indo pro Louvre, Museu do Louvre, um dos maiores do mundo. Caramba. Tô indo pro Louvre em outubro agora. E ainda tem outros projetos e muito mais coisa vindo aí. Essa nova tendência da minha vida. Então, agora você falou como que foi aí o início da sua carreira profissional, né, indo para a área de TI. Fala sobre essa transição, mas com aquele detalhe que você já fazia isso quando era criança, né? Você já pintava. Sim. Enquanto eu ainda estava em TI, eu passava assim, às vezes eu entrava numas vibes que, tipo, hoje não dá, eu preciso produzir alguma coisa. E tinha uma produção muito pequena. Pintava em torno de um quadro por ano, mais ou menos. Então você nunca parou de vez, né? Eu nunca parei de vez, sempre vinha, era rabiscos no caderno, eram anotações que viravam desenhos, eram outras coisas assim, entendeu? Aí depois de um tempo trabalhando na mesma coisa, no mesmo lugar, eu comecei a não me sentir bem ali e falei, não, cara, não dá, eu preciso mudar, preciso procurar alguma coisa, preciso me situar na minha vida. E eu comecei a pintar de vez. Comecei a produzia nos intervalos de trabalho, vinha pra casa, pintava um quadro, ia produzindo, até que eu consegui assinar um contrato com uma galeria finlandesa. Isso você ainda estava com um emprego fixo de ainda TI, estava com um né? emprego fixo de TI, ainda estava trabalhando na área, tudo certo. E depois que assinei esse contrato, tive a minha primeira exposição em Valência, em Paraná. Depois de lá, já fui escalado para Nova York, de lá fui escalado para o Japão e agora estou nessa bola que está crescendo e cada vez mais exposições. Então eu tenho que pintar bastante para conseguir crescer a demanda. Eu acho que é uma coisa que não te proporcionava o mercado de TI, eram essas viagens, né? O mercado de TI nunca me proporcionou isso. Foi uma coisa que muita gente acaba caindo. Eu vou virar programador porque na Europa eu vou ganhar muito. Vou virar programador porque eu vou pro Vale do Silício. Beleza, você consegue. Mas aí você vai ter que dar teu sangue, você vai ter que dar a sua vida para aquilo. Foi como a gente estava falando no início, cara. É você não parar de estudar e ficar martelando aquilo sempre. E muita gente acaba querendo essas coisas todas de imediato. Elas não aguardam o momento certo para acontecer. Uhum. No meu caso, foi o que aconteceu com arte. Eu não esperava que um dia eu fosse viajar. Eu não esperava que um dia eu fosse ter um quadro exposto fora do país. É incrível isso, né? É muito incrível como essas coisas aconteceram em uma velocidade tão rápida. E com o tempo, trabalhando com essa galeria finlandesa, a gente conseguiu montar a gente fechou uma sociedade e montou um escritório de arte. Que agora, além de pintar, eu trabalho no escritório de arte. Muito bom. Sim. E, aproveitando tudo para botar a cerejinha no bolo, a TI faz parte de tudo isso. Porque se não fosse pela TI, isso não teria acontecendo. Então, eu basicamente usei todos os conhecimentos do passado, apliquei hoje e eu tô aí. É porque, assim, se um artista quer fazer o que você está fazendo agora, ele iria precisar de algum profissional de TI para auxiliar ele. Sim, sempre. E no caso, você já é o profissional de TI. Eu já sou um profissional de TI. Eu trabalho com web design de bastante tempo, então... Às vezes o artista precisa, preciso montar um site, preciso fazer trabalho no Facebook. Aí a gente estuda social media, estuda Instagram, Facebook, Twitter, estuda as linguagens de programação para fazer desenvolvimento e tudo mais. E a gente vai juntando isso, vai juntando. Agora, no momento, a gente está projetando um e-commerce para começar a fazer a venda de trabalhos online. O e-commerce está sobre a minha responsabilidade, ou seja, eu estou sentado programando ainda. Com certeza, bastante. Né? Eu ainda estou sentado programando, fazendo minhas coisas, estudando bastante PHP. É uma coisa que não para. Mas assim, é uma pergunta meio polêmica. É você que saiu da TI para ir para as artes, pintura, enfim. Você pode considerar a programação como arte? Programação é uma arte. Então acho que se um cara que não é da área de TI vem falar que não é arte, eu acho que você tem toda a moral para poder dizer isso, né? Programação é arte, pessoas. Ó, você lembra que programação é arte quando você pega o código-fonte do WordPress e tem lá Codes Poetry?
O que é poesia? Poesia é uma manifestação artística. Com certeza. E todo o algoritmo para você fazer, toda aquela programação orientada à gambiarra que você desenvolve ali na hora, formas diferentes de fazer, tudo isso é uma manifestação artística. É uma manifestação artística. Às vezes até a indentação do código, né? Sim, é uma manifestação artística, digamos que seja não palpável. Sim. Porque o que importa no TI é o resultado final, não é o como foi feito, não é o de onde vem. E uma das coisas que me deixava muito perplexo era isso. Eu queria produzir alguma coisa que fosse palpável, alguma coisa que fosse... que as pessoas pudessem olhar e sentir ter algum sentimento para aquilo. E quando você escreve códigos, você não vê isso. Não. Só você vê isso. Só os técnicos à sua volta conseguem enxergar isso. Só o técnico vai chegar, bater no seu ombro e falar: caralho, que código foda. Isso porque quando a gente termina, essas pessoas usam, mas não sabem as dificuldades, não sabem as dificuldades, os caminhos diferentes que a gente teve que buscar para conseguir chegar naquele resultado do software de dar um clique e funcionar. Elas não entendem o problema até atingir a sua solução. A programação é mais ou menos isso, né? Deixar as coisas mais simples, que as pessoas possam fazer tarefas que antes eram muito complexas e dar um clique ali e resolver. Não entender todo o código que está por trás, todos os meses, anos talvez, que as pessoas passaram trabalhando naquilo. Exatamente. E foi essa daí sua frustração no caso, né? Sim, foi a minha maior frustração. E com arte eu não vejo essa frustração, porque o que eu pinto é para as pessoas olharem e sentirem alguma coisa. E as pessoas entendem que tem dificuldade até você chegar em qualquer tipo de conceito. Sim, com certeza, né? Na TI encontrei diversas dificuldades, muitas dificuldades e muita coisa. E foi estudando que eu consegui resolver todos esses problemas. É incrível, é incrível. Vou dizer que o mercado de TI é ótimo. O mercado das artes é melhor ainda. E depois de você levantar tanta bola assim pra arte, né? No mercado que você tá hoje, seria legal falar principalmente para a pessoa que está assistindo aí, tanto o cara aqui que gosta de TI, como o cara que quer seguir no mercado de arte, como ele faz para fazer o propósito desse canal, que é estudar. Como ele faz para estudar TI, manter os estudos em TI, com aquela dificuldade que você já falou, e como ele faz para começar estudando arte e manter isso daí, talvez para profissionalizar, né? Você pode falar dos dois, o bom é isso. Normalmente, quando a pessoa ingressa em arte, ela ingressa como um hobby, como uma forma de relaxar e sair da zona de conforto, como qualquer hobby. Por exemplo, você vê contadores que jogam golfe. E não são profissionais de golfe, eles jogam porque eles gostam de jogar golfe no tempo vago para conseguir se distrair. Quando eu comecei era assim, eu programava, estudava programação, chegava a virar finais de semana e semanas, noites, estudando. E às vezes quando chegava ao ponto de tipo, não dá mais, eu ia produzir um quadro. Às vezes eu produzia um quadro durante o decorrer de um ano inteiro, porque eu fazia o quadro muito aos poucos, fazia as coisas assim, era muito pequeno na verdade. Mas você procurava material de técnicas ou você simplesmente tentava expressar? Eu sempre gostei muito de arte. Então eu sempre assisti muitos documentários, sempre li muitos livros sobre arte, sempre me interessei muito por isso. Só que eu não esperava que um dia isso fosse tornar minha vida. Não esperava que um dia isso fosse me absorver completamente. Hoje em dia isso ficou ao contrário. Hoje em dia, quando eu tô saturado de pintar, eu vou programar. Isso é bem raro, hein? Não, isso não é raro, porque... Não é? Às vezes quando eu tô saturado, pra mim, pelo menos, não é raro. Sim. Às vezes quando eu tô completamente saturado de pintura e tudo mais, eu chego ao ponto que não, eu tô fazendo mais do mesmo, preciso mudar. Então eu vou programar. E quando eu programo, às vezes acaba vindo aquela ideia maravilhosa e eu volto à pintura. Sim. Antes era o contrário. Faz sentido. Eu programava, não, esse problema tá muito complicado de resolver, eu vou pintar alguma coisa pra esparecer. Pintava, esparecia e a solução aparecia na minha frente. Então é como se fosse uma via de duas mãos, né? Uhum. É complicado, mas ao mesmo tempo é fácil. Mas, chega assim, a ser filosófica essa questão, né? Pra quem começa, como você falou, o cara começa nas artes geralmente por hobby, na TI é diferente, né? O cara começa já pensando, tem um mercado bom. Hoje em dia as pessoas pensam assim. Uhum. Porque na época que eu comecei a mexer com isso, não existia toda essa ganância, todo esse grid das pessoas. Você falando isso também, quando eu comecei, eu nem imaginava, até porque eu sou do interior de Pernambuco, lá ninguém trabalhava com TI, Exatamente. eu só gostava. Era aquela coisa, né? O curioso, garoto do computador. Mas isso aí até hoje. Garoto de programa. Isso é clássica.
Mas é mais ou menos assim que funciona essa vida que eu tô levando hoje em dia, esse mercado. Eu programo bastante, não só pra mim, mas sei lá, de vez em quando aparece um freela pra fazer, eu acabo fazendo. Às vezes é coisa simples, coisa boba. Não posso dizer que eu abandonei 100% a carreira de TI. Mas também não posso dizer que eu tô 100% na carreira das artes. Mas é aquela coisa também, né? O TI tá marcado em você, né? Exato. O TI tá marcado em mim, de certa Acho forma. que não sei se tá dando pra ver daí Tá bem. marcado em mim, de certa forma. Hard user de Linux, Firefox. Já estudei, já debuguei Firefox e Thunderbird. Eu fiz a pergunta agora há pouco sobre programação ser arte, né? Já que você tem essas duas experiências. E agora uma pergunta que vai no oposto é: na arte, você estuda tanto quanto na programação, porque muita gente tem esse preconceito, né? De você tá pintando, então você só chega lá, você só tem o dom. Chega lá e você já sabe fazer tudo isso, não precisa estudar nada. E programação não, programação todo mundo já sabe. Aí você tem que parar para ler muitos livros, estudar a faculdade. Então isso é uma discussão interessante, né? É bem interessante, cara. Quando eu ingressei em programação, eu tive que comer muito livro, tive que ler muito tutorial. Vivia no iMasters, tô fazendo propaganda aqui. Vivia no iMasters, eles nem me patrocinam. Vivia no iMasters, estudando, tudo que aparecia eu estudava. Uma das dicas que eu carreguei pra vida inteira foi uma dica que o John Mad Dog Hall me deu na Campus Party quando eu conheci ele. Foi alguma coisa do tipo: estuda uma linguagem de programação por semana, uma linguagem de programação por dia, alguma coisa assim pra você manter sempre o cérebro funcionando, pra você conseguir encarar qualquer coisa no mercado no futuro próximo. E foi isso que eu fiz, foi isso que aconteceu. Em um ano eu estudei muitas coisas, só que a maioria delas nunca foram válidas pro mercado. Isso é uma outra perplexão que você carrega pro resto da sua vida quando você tá estudando programação. Quanto mais você estuda, mais você precisa estudar. Mas agora, o seu estudo vai ser necessário no mercado? Ou você vai focar em uma linguagem só e se dedicar inteiramente a ela e amanhã ela não existe mais? É um perigo muito perigoso. É um perigo muito grande. Perigo. Em arte eu não sofro esse perigo, tenho segurança. Porque basicamente qualquer coisa que você faz, o seu marchand, o seu curador, ele vai olhar e vai dizer se o trabalho é bom ou não. Se ele não for bom agora, quem sabe daqui a 30 anos, quando seu nome se firmar no mercado, pode se tornar um trabalho de Mas alto valor. comparando diretamente, você para ler livros sobre arte, você para ler livros sobre técnicas. Paro para ler livros sobre arte, paro para ler livros sobre técnica. Hoje em dia eu produzo minhas próprias telas. Sim. Depois que eu vi muitos vídeos, muitos documentários, estudei bastante sobre arte renascentista, os primórdios da arte em si, como é que eles fabricavam materiais e tudo mais. Em breve eu tô para fabricar minhas próprias tintas. Caraca. Vou usar teu cabelo para fazer pincel. Então é sempre um estudo constante, igual programação, a mesma coisa. Não tem muita diferença assim. E independente... Então, no caso, é só um preconceito totalmente frustrado, errado, né? É um preconceito completamente errado, porque parece que as duas, qualquer linha de qualquer nicho acaba se encaixando da mesma forma. Um exemplo é advogado. O advogado estudou o tempo inteiro e as leis mudam o tempo inteiro. Sim. Programação, você estuda o tempo inteiro, as linguagens mudam o tempo inteiro. Em arte, você estuda o tempo inteiro, os movimentos mudam o tempo inteiro. Com certeza. Agora você tem que encontrar o meio de se adequar, o meio que você se encaixa. E eu consegui me encaixar muito bem em programação, assim como eu estou me encaixando muito bem em arte. Continua sendo aquela peça que continua meio esquisita, um pouco maior do que o encaixe, mas ela vai funcionar. Eu sei que ela vai funcionar uma hora. Ela já está funcionando, na verdade. Com certeza. No fim das contas, é isso, né? Para quem tá aí querendo entrar na TI ou nas artes em geral, ou no fim das contas qualquer área, né? Não vai achando que vai ser fácil, né? Qualquer coisa que você for fazer, você vai ter que estudar e treinar muito. Você não vai chegar a pintar isso daqui, tipo, só porque você conseguiu desenhar aquele desenho legal na sua escola, no seu caderno. Você tem alguma coisa para falar para as pessoas que estão no início ainda sem ser profissional, tanto de arte quanto de TI? Ó, você tá em TI, foge. Ele fugiu. Tô brincando, mas... tá brincando porque eu ia fugir. Você ia fugir? Então, mas se tá em TI, a ideia é você estudar o máximo que você puder e tentar se encaixar dentro do mercado. Não só em TI, como em qualquer área, independente. Eu saí de TI.
por motivos particulares meus, como já tinha contado previamente. E agora eu tô nesse novo nicho. A pergunta agora é, qual vai ser o próximo? Vamos ficar com essa aqui por hoje, né? Valeu e esse é o fim do vídeo. Obrigado, galera.